Seu e-mail, seja bem-vindo. Pode tomar samba. Amém. Capítulo 3, versículo 7, 11, que diz assim, ó: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Está aqui em Apocalipse 3, versículo 7. O 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Amém. Uma palavra a qual o Senhor ele exorta o quanto ele ama a igreja de Filadélfia. A igreja já está cansada de ver pregadores pregando, e muitas das vezes na saudação também dizendo sobre as 7 igrejas, a qual João, Jesus Cristo, revelou a João na ilha de Patmos. Bem sabemos que João ele era um discípulo de Jesus Cristo. Nós sabemos que João, muitos falam que certa feita João ele deitava sobre o peito do mestre, ele deitava-se sobre o peito de Jesus. Certa feita a Bíblia nos diz que João ele era um discípulo íntimo de Jesus Cristo. João ele era um homem a qual ele seguia e se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Mas por certo tempo, por certo meio, Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha sido crucificado. Jesus Cristo ao terceiro dia ele reviveu, ele renasceu, ele se tornou em carne, em espírito, em osso, e ele teve novamente com os discípulos. Mas você vai entender que alguns discípulos de Jesus, eles sofreram pela chamada do Evangelho. E para entender que esta palavra interligou aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1, também se ligou em João 14, versículo 1, porque Jesus em João 14, aqui como em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, Jesus ele fala que ama a igreja de Filadélfia. Não muda também em João, capítulo 14, ele vai dizer assim, o tema de Jesus encoraja os seus discípulos a orar. Jesus ele conhece o coração de cada um, e Jesus conhecendo o coração dos discípulos, ele falou assim, olha, João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, que aonde eu vou farei morada para vocês, e voltarei para poder buscar vocês. Certa feita que Jesus, no capítulo 16, ele vai confirmar e diz assim, eu vou subir, e não vos deixarei órfão, deixarei no capítulo 16 de João, capítulo 14, ele no versículo 16, ele vai dizer assim, eu subirei, mas deixarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai ouvir a minha e a tua oração e vai levar a Jesus Cristo. Então o que eu entendo nessa passagem para a gente trazer uma lição bíblica aqui nesta noite para a nossa vida? Jesus ele falou assim, é nisto que eu caia na mão do homem, é nisto que eu vou padecer na mão dos pecadores, porque eu vim para vocês, mas vocês não me aceitaram. Então é nisto que eu padeça na mão do homem. Mas Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de toda a armadura de Deus. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos. E no versículo 16 de João 14 ele disse, eu vou subir, mas vai ter o Espírito Santo que vai estar aqui do teu lado. E o Espírito Santo nessa noite é o que? É para ouvir o meu e o teu clamor, é para ouvir a minha e a tua adoração e levar com uma unção suave a anilha de Deus, para que Deus possa ouvir o nosso clamor. Então aí você tem que ter certeza que no culto desse, o Espírito Santo de Deus está conosco, está ouvindo a adoração minha e tu, está levando a Deus, está ouvindo o meu e o teu glória, o meu e o teu aleluia, está levando a Jesus. Por isso que ele disse, olha, eu vou, mas o Espírito Santo vai descer, para que possa ficar comigo e com você até a consumação desse século. E 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, Jesus ele usa o profeta Eliseu para aumentar o azeite daquela viúva. A Bíblia diz, irmão, que aquela moça ela passou por 3 lutos na sua vida. E qual foi o luto? Primeiro, foi a morte, que o seu ex-marido morreu. Qual foi o segundo luto que aquela mulher estava enfrentando? O luto financeiro. E qual que era o terceiro luto que aquela mulher estava enfrentando? É que os credores queriam escravizar os filhos dela. Mas aquela mulher, sabendo que o seu marido era um homem de Deus,
Ela correu até o profeta e fez prova com o profeta. Ela falou: olha, há certo tempo meu marido, ele servia ao seu Deus, que você ora, que você prega, que você anuncia, e veio os credores para tomar, para levar os meus filhos como escravo. O que eu posso fazer? Eliseu, homem de Deus, cheio da virtude e da graça, ele disse: olha, mulher, declara o que você tem, fala para mim aí o que você tem. Aquela mulher lá declarou. Você vai entender, eu estou falando até nós chegar aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz que aquela mulher, ela toma recurso com o profeta Eliseu, e ele disse: olha, eu vou te dar a chave, eu vou te dar o segredo. Sabe o que é? Tu me diz aí que tem só um pouquinho de azeite na botija, mas você vai sair, você vai procurar vasilha, junto com teus filhos, você vai entrar na tua casa, você vai entrar no teu aposento, e melhor, você vai fechar a porta do teu quarto, e lá Deus multiplicará o azeite. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? É que nós expõe muito, é que nós mostra muito, é que nós posta muito a nossa vida em rede social. Não é que Deus faz, é que os crentes estão fazendo na frente de Deus. O profeta disse: olha, quer receber a chave, vai buscar vazia, mas quando chegar na tua casa, tu fecha a tua porta, e lá Deus multiplicará. Então nem tudo que Deus faz lá fora tem que estar sabendo. Nem tudo que Deus prometeu e está cumprindo de fora precisa saber. É você e Deus. Não precisa ficar postando em status, não precisa ficar postando em Facebook, em Instagram, não. Porque o profeta Eliseu falou assim: você quer multiplicação? Então você vai buscar vasilha. Quando você buscar vasilha, você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, e Deus multiplicará. O importante do mundo de hoje é que os pregadores quer mostrar onde vai pregar, quer postar, quer trazer aquilo que não provém de Deus. Se Deus está falando, fecha a porta do teu quarto e tem um particular comigo, que o homem não te honra. Quem honra você sou eu. Quem supre a tua necessidade sou eu. Quem supre a sua casa sou eu. Quem mantém a sua família de pé sou eu. O mundo não precisa ver o que está acontecendo do lado de dentro. O mundo não precisa saber a tua intimidade da porta para dentro. Mas Jesus do alto céu multiplica o azeite e recompensa aquilo que eu e você precisa. Aleluia. Só que essa passagem, irmão, ela é um pouquinho puxada para crente preguiçoso. Porque você vai entender que o azeite simboliza milagre, simboliza presença de Deus, simboliza refúgio, simboliza escape. Então você vai entender que aquela mulher, ela correu ao profeta, e Deus, ele não deixou de fazer. Deus, ele fez. Mas por quê? Porque aquela mulher correu buscar vasilha. E você vai entender no contexto que ela disse assim para os seus filhos: ó, traga mais vaso, traga mais vasilha. Aí o menino olha e fala assim: mãe, o azeite, a vasilha acabou. E a mulher disse assim: e atualmente o azeite parou. Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Não é que Deus não faz mais, Deus faz. Não é que Deus não batiza mais, Deus batiza. Não é que Deus não fala mais, Deus fala. É que os vasos estão cheios, mas não está cheio da presença de Deus. Está cheio de Facebook, está cheio de status, está cheio de YouTube. E a passagem de Deus em Abacuque capítulo 3, vamos aprender Bíblia, irmão, porque eu leio Bíblia e eu amo Bíblia. Aí o Abacuque vai dizer assim, na oração: Senhor, aviva a tua obra. E você acha que quando Abacuque pregou e orou falando do avivamento, é porque ele sabia, ele dizia: Senhor, aviva a tua obra, porque quando vir o século 21, o povo vai trocar a tua palavra pelo Facebook. Aviva a tua obra, porque o povo vai trocar a palavra, a oração, pelo momento, por internet. Aviva a tua obra, Senhor, porque o povo vai fazer biquinho na frente do espelho e vai esquecer da consagração. Aviva a tua obra, Senhor, porque o povo vai ter compromisso com o homem e não vai ter mais compromisso com Deus. Essa era a oração de Abacuque, para Abacuque dizendo: aviva a tua obra, Senhor. Porque Abacuque sabia, e Deus já sabia, que na nossa época, no século 21, o diabo ia lutar para parar a igreja, o diabo ia lutar para parar o povo de Deus, e o povo está se prostrando. Já não se coloca mais Bíblia como está ali em cima de um altar, é notebook, é computador. E Deus está dizendo: a igreja não precisa de pastor que não lidera, a igreja não
da palavra. A igreja precisa de Jesus de Nazaré. A igreja precisa da virtude e do azeite de Jesus. Aí, João está preso, pagando preço pela palavra de Deus. Só que o engraçado, irmão, que se eu e você ler e entender, aquele que criou a igreja, que chamou a igreja, foi Jesus. E João, ele era discípulo. João viu Jesus sendo crucificado. Aí eu vejo agora Jesus tomando João em espírito. E João agoniado, porque João falava assim: meu Deus, cadê Jesus? Cadê Jesus de Nazaré? Cadê Jesus? João falava assim: cadê Jesus? Quando Jesus arrebatou ele em espírito, João falava: cadê Jesus? Cadê Jesus que eu via fazer milagre? Cadê Jesus que eu vi sendo crucificado? Cadê aquele Jesus a qual eu andava do lado dele e falava: cego pode chegar, leprosa, a tua leprosa vai ser indo embora agora, coxo se levanta e anda. Aí João cai de joelho. Você pode ler aqui o Apocalipse capítulo 1, versículo de número 11. E João disse assim, que na visão dele, ele olhava e ele disse: eu, João, sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino e na perseverança de Jesus. Aleluia. João, irmão, ele vai dizer assim, ó: cadê Jesus? Ele chorava, porque ele via Jesus fazendo milagre. Só que João se indignou, porque ele via Jesus na terra como um homem. A Bíblia diz que João, ele via Deus assim, ó, do jeito que vocês estão me vendo aqui, carne e osso. Porque foi visto Jesus sofrer carne e osso, para mostrar que eu, você sofre e consegue fazer o que ele fez. Jesus, para aumentar a fé dos discípulos, ele falou assim: se vocês tiverem fé, as obras que eu fiz serão maior do que a minha. Aí João capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer assim: cadê aquele Jesus a qual eu via fazer milagre? Cadê aquele Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou na glória e veio tão particular com nós discípulos? Irmão, isso é tremendo, leia aqui comigo. E ele disse assim, ó, João, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. João olhando e chorando e disse, e Jesus disse assim, ó: e virei-me, e João disse, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés com uma roupa comprida, e cingido pelos seus peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça era brancos como a lã, branco como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivesse sendo refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Olha quem é o dono da igreja, irmão. Olha como João já teve visto Jesus. Aí a igreja de Filadélfia, para nós entrar na passagem, era uma igreja que não se corrompeu. Nas 7 igrejas, Filadélfia permaneceu na doutrina, na lealdade à palavra de Deus. Eu posso ver, irmãos, meus olhos não estão na Bíblia, eu falo de mim, mas eu começo a ver Filadélfia passando por uma zona de turbulência muito grande, na cidade da Ásia, porque eu vi os membros chegar, os pastores, e dizer assim, ó, a igreja de Sardes já pode algumas coisas, a igreja de Esmirna já pode alguma coisa, a igreja de Tiatira já pode fazer algumas coisas também, a igreja de Laodiceia também foi liberada algumas coisas. Só que a igreja de Filadélfia permanecia, irmão, na palavra de Cristo. A igreja de Filadélfia pode ser que nem a nossa aqui hoje, mas conta no dedo quem está aqui dentro. Mas o povo permanecia na palavra e na doutrina. E quando Jesus ele fala assim, ó: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti
pus uma porta aberta e ninguém pode a fechar. Isso aqui já foi pregado um monte de vezes. Sabemos que a porta que Jesus colocou foi quando ele foi crucificado. Porque naquele tempo o povo não tinha contato com Deus. Não era todos que entravam no santuário para adorar a Deus. Não era todos que tinham liberdade como eu e você tem hoje de entrar na igreja e ouvir a palavra de Cristo. Aí Jesus ele veio no Novo Testamento para cá para quebrar o jugo. Jesus ele veio para falar assim, ó, aquele que não conseguia chegar até mim hoje chega. Aquele que não conseguia orar e jejuar hoje jejua e ora. Aquele que pensava que era pequeno hoje pode se tornar grande na minha presença. E Jesus falava assim, aquele que não podia dobrar o seu joelho por causa do jugo do pecado, da iniquidade, da lascívia, hoje pode dobrar o seu joelho porque eu estou aqui. Então aí você tem que entender, meu, que a porta aberta é a porta da oração, é a porta do jejum, é a porta do clamor. O que você pode falar para mim, eu não posso fazer. Jesus é a porta. O que você falar para sua liderança não poder fazer, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus está dizendo, a porta sou eu, você tem que dobrar o joelho e falar comigo que a porta vai se abrir. Glória a Deus. Só que a geração dos dias de hoje é uma geração, irmão, do sujo, falando do mal lavado. É uma geração, irmão, que a Bíblia já não é mais pregada. Jesus não precisa, irmão, enfeitar nada. Ele é perfeito. Parece um doido. Quem quer enfeitar demais, irmão, é o diabo. Quem quer colocar a palavra onde não tem é Satanás. Quem quer distorcer aquilo que Deus colocou reto é o diabo. E o que é que está te afastando desta porta hoje? O que é que está afastando a minha e a tua vida da porta de hoje que está aberta sobre nós? Porque hoje a porta está aberta, mas vai chegar dia que a porta não vai se abrir mais. Já pensou Jesus voltar e a igreja ficar? Qual é o filme que tem que passar na minha e na sua cabeça hoje, irmão? Que ser crente dentro da igreja é muito fácil. Vestir um terno, uma saia e sentar na igreja é muito fácil, irmão. Eu quero ver a gente ser crente lá fora. Que o mundo é contra nós, irmão, não tem isso. Eu quero ver a igreja de Cristo ser tudo que prega lá fora. Você viu como os discípulos de Jesus morreram, irmão? Paulo não foi beneficiado, Estevão não foi beneficiado, João não foi beneficiado. Paulo mesmo disse, eu recebi os 9 dons de Deus, mas recebi a perseguição de Deus sobre a minha vida. Paulo, para escrever Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, Paulo teve que sofrer. Paulo disse o que? Olha, igreja, eu fui arrastado em praça pública, eu fui açoitado, eu naufraguei dentro da ilha de Malta, quase morri no naufrágio, fui chicoteado, fui apedrejado, mas guardei a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paulo foi o homem que recebeu o dom, mas foi o homem que sofreu pela palavra de Cristo. Paulo disse, eu subi da graça a Deus com muito e com pouco. Mas Paulo nunca deixou de exortar a igreja. Paulo perseguia e se tornou perseguido. E a nossa geração hoje não tem um livre-arbítrio para adorar Jesus. O que é que impede a minha e a tua vida? É a internet, é o YouTube, é o Facebook, é o celular, é a idolatria, é os dias. Deus tira da minha e a tua vida, mas coloca a gente no altar e na posição que Ele quer nesta noite. Aleluia. Porque eu nunca vi na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, Deus perder a luta do diabo. O diabo se engrandece, irmão, em muitas coisas de Deus. Mas Deus, Ele não é filho do homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir.
mas é no tempo de Deus. E a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra de Cristo, ela amava viver a doutrina de Cristo, ela amava perseverar o dom de Deus, aquilo que o Senhor tinha concedido para a sua vida. Você vai entender que aquilo que é ministério é zelado, você tem que entender que aquilo que é doutrina e foi entregado tem que ser zelado. A igreja de Filadélfia falava assim para os pastores: pode deixar quem quiser andar de sainha curta, de calça agarrada, pode deixar. Quer deixar quem anda de regata, mostrando os peitos, mostrando as pernas coxas, pode deixar aquele que canta aqui dentro, mas canta lá fora, pode deixar aquele que prega aqui, mas fala palavrão lá fora, pode deixar aquele que ora aqui e não consegue orar nem ir para outra casa, pode deixar aquele que prega aqui, fala mal do sermão da sua igreja, pode deixar aquele que prega aqui, julgar a vida de quem está embaixo, pode deixar, mas a palavra e a doutrina de Deus nós não podemos perder. Filadélfia não queria saber o que as igrejas circunvizinhas estavam fazendo. Filadélfia queria permanecer na doutrina e no amor de Cristo. Porque o mal da igreja, irmão, é querer mostrar o que nós estamos fazendo para ver se nós recebemos honra de liderança. Deixa eu falar ali para mim e para você: liderança não salva a minha e a tua alma, irmão. O povo quer mostrar muito para a liderança, sendo que quem lidera a minha e a tua vida e os líderes é Jesus. Não adianta querer vir aqui limpar a igreja, limpar o banheiro, fazer tudo para dizer: olha, eu sou um bom obreiro. Mas e para Jesus? Tu é um bom obreiro para o homem. Mas e para Jesus que vai justificar a tua vida? E para Jesus que vai pedir as tuas obras? E para Jesus que vai pedir a tua conduta? E aí, como vai ser? Vir aqui limpar a igreja é fácil. Hoje eu limpei, domingo que vem, se for preciso, eu limpo de novo. Mas e o meu coração, como fica? Eu estou limpando porque no quadro meu nome está para limpar ou porque eu sirvo a Jesus? Estevão disse o quê? Eu vou ter que servir mesa, mas a partir de servir mesa, eu prego para as viúvas. O engraçado é que hoje nós queremos mostrar que nós estamos orando, que nós estamos lendo Bíblia. Sendo que o profeta Eliseu falou para a viúva: fecha a porta do teu quarto, que o milagre vem do alto, não vem da terra. Então não adianta, irmão, querer mostrar para o homem. Só que tem gente, irmão, eu tenho que falar, é tão cego, é tão inocego, que não tem Bíblia, que mostra para a liderança, que quer mostrar que quer fazer para a liderança e esquece que na vida da liderança tem Deus. E Deus é fiel para mostrar, irmão, o oculto e o escondido. Verdade. Você acha que Deus e a liderança não sabem, irmão, quem toca nisso aqui? Quem gosta de pregar tem que gostar de ler Bíblia. Quem gosta de louvar tem que gostar de ensaiar. Não adianta, irmão. Aí pega o microfone e tá oco, tá seco. Quem tem a presença de Deus sabe quando a pessoa tá oca ou tá cheia. Fica batendo cabeça, falando coisa com coisa, fora da Bíblia. Pregador não tem que estar enfeitando. Ler o texto, tem que trazer o contexto para a igreja entender. Esse negocinho de mostrar para a liderança para ganhar cargo, irmão, você vai pro inferno do mesmo jeito. Porque quem fala é Jesus, quem manda é Jesus. Se o líder salvasse nós está salvo, irmão. Mas ninguém se salva não. É a minha e a tua conduta. É o meu e o teu ministério. É a forma que nós anda. É a forma que nós fala. Porque Jesus disse aqui, ó: colocarei uma porta diante de vocês, que ninguém pode fechar. Mas no dia que Deus fechar, ninguém pode abrir, irmão. Aí essa passagem me lembra lá em Abacuque. Também me lembra lá em Ageu. Quando os homens clamam a Deus por misericórdia. Só que a misericórdia de Deus já cessou para o povo. A Bíblia diz que o povo clamou, irmão, por misericórdia. Uma coisa é eu e você orar hoje, Deus está sentado no trono e ouvindo a minha e a tua oração. Mas aí imaginou, irmão, de nós orar e Deus está de costa para a gente? Já imagina? Imaginou? Porque hoje nós oramos, Léo, se Deus responde. Mas a Bíblia fala que haverá dia que nós vamos orar e Deus não vai ouvir mais.
E só entende o quão profundo é essa palavra quem lê Bíblia e quem mergulha para entender. Porque a Bíblia, irmão, ela é um mistério. Ó, a Bíblia é assim, ó. Você lê Mateus, Mateus te puxa para Lucas. Aí Lucas te volta lá para Mateus. Aí Mateus te leva lá para Marcos, te leva lá para João. Quando você vai ver, você já está em Pedro e a palavra de Deus vai interligando. Então só entende, irmão, quem tem Bíblia. Mas só a Bíblia é importante? Não. Tudo que for para Deus é importante. Tudo que for trazido para Deus é importante. Então não ache você ou eu que Jesus vai voltar, irmão, e a gente sobe do jeito que nós está. Porque hoje a porta está aberta, mas amanhã a porta estará fechada. Aí a Bíblia diz assim que os homens gritam, não é isso? É isso que a Bíblia diz, eu não estou doido. A Bíblia diz assim, ó: e os homens olham para a ira daquele que está assentado no trono e fala assim, ó: montes caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está assentado diante do trono. Aí Abacuque vai dizer: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira. E quem sabe o que eu estou falando, a misericórdia de Deus, ela se renova dia após dia. Como a presença de Deus se renova, a misericórdia se renova junto. Porque se não fosse a misericórdia, irmão, o diabo tinha tragado eu e você vivo. Aí a igreja de Filadélfia estava guardando os princípios de Deus. Mas se tem uma pessoa que é mais perseverante que eu e você, é o nosso inimigo. Porque ele falava assim, ó: se nós conseguirmos parar as igrejas circunvizinhas, o parar que eu digo, irmão, não é fechar a igreja, mas a igreja se corrompe com as portas abertas. A igreja anda na lascívia com as portas abertas. A igreja anda no pecado com as portas abertas. Aí o diabo disse assim, ó: a única que continuou na palavra é a igreja de Filadélfia, mas o restante já estão tudo desmantelado, o restante já estão tudo sujo, já estão tudo no pecado. Então vamos continuar atraindo o povo para as coisas do mundo, que quem sabe a igreja de Filadélfia pode se corromper também. E o que é que influencia eu e você errar? Hã? É a falta de oração. É a falta de busca. É a falta de comunhão com Deus. Porque Jesus, ele fala 1, 2, 3, até 1000, irmão, se for preciso. Mas hoje ele fala. Mas vai chegar dia que Jesus não vai falar mais. Jesus, ele é fiel, irmão, mas não precisa fazer prova de Deus. Qual foi o dia que essas portas se fechou quando entrou em momento de pandemia? Qual foi o dia que essa obra parou, irmão? Quando a gente só escutava notícia que tal morreu, tal foi levado, tal morreu, tal igreja fechou, o decreto está aí, mas a obra de Deus não parou. Nada para a obra de Cristo na minha e na tua vida. Quem para a obra de Deus é eu e você. Aleluia. Nada impede de nós crescer. Quem impede de nós crescer é eu e você. Nada põe limite na presença de Deus. Nada é colocado limite na casa de Deus, mas quem coloca é eu e você. Aleluia, Deus. Muitas das vezes, irmão, Deus não faz a nossa vida, não é porque Ele não quer, é porque nós não deixamos. E olha que Deus, Ele é dono do ouro e da prata, de todo o poder. Mas mesmo assim Ele não faz por causa da minha e da tua incredulidade. Aí eu me pergunto, Senhor, como é que o Senhor não faz? O Senhor tem poder para fazer, mas não faz. Parece que o homem tem mais poder que o Senhor. Porque eu e você barra, irmão, o Criador. Eu e você barra Jesus na nossa vida. Nós colocamos limite. Para Deus não tem que ter limite. Para Deus é sem limite.
Aí você pode falar, mas você está doido, as coisas de Deus é com ordem e decência. Com certeza, a casa de Deus não é bagunça. A casa de Deus ela é ordem e decência. A casa de Deus ela é prudência. A casa de Deus é santa. A casa de Deus é gloriada pela glória de Jesus. Mas as coisas de Deus não podem ter limite. A obra de Deus não pode ter limite. Aleluia, Deus. Aí é o que o Laelcio falou, o culto se torna mecânico. Aleluia. Se torna, irmão. Até vir um doido, pregador de fora, e lá com a minha e a tua vida. Aí a igreja pula que bate a cabeça no teto, tudo na carne. Está tudo na carne. Se não sabe respeitar quem está aqui dentro, vai respeitar aquele que está lá fora. Eu sou mais dar crédito para a liderança aqui dentro do que pegar um cara ou uma mulher e colocar aqui. Eu estou vendo eles porque eles são convidados para pregar. Mas e o dia a dia da vida deles? Só Deus sabe. Hã? Pelo menos eu conheço você, não é mesmo, Léo? Você não conhece sua vida? Não conhece a vida missionária, da minha esposa, dos irmãos? Mas se conhece, irmão. E aquele que sobe aqui em cima, nós conhece? Às vezes sobe no pecado, sobe no erro, e aí você abre a boca, ó glória, aleluia. Hã? Adorando ao Satanás, o diabo está entrando e está bagunçando. Meu Jesus. Cadê a visão? Pede para Deus um novo discernimento na minha e na tua vida. Aí o camarada sobe aqui, irmão, nós não sabemos a conduta, nós não sabemos a vida. Depois nós só escutamos os falatórios aí, ó, tá o fulano. O pregador estava de bermudona, regata andando, a irmã estava de sainha e o povo dando glória. Aleluia. Porque foi isso que aconteceu com a igreja de Pedro. Quando Pedro e João estavam cuidando da igreja primitiva, a Bíblia diz que o diabo, usando quem estava fora da igreja, não estava atingindo quem estava dentro. Sabe o que ele fez? Não, ele inverteu. Ele começou a usar quem estava dentro para atingir a igreja, para parar o nome de Deus. Ele falou, eu quero saber, se nós estamos usando quem estava fora e não está parando, vamos usar quem está dentro. Olha a estratégia do diabo. Olha a estratégia do meio do teu adversário. É usar quem está dentro para parar a igreja, porque quem está fora não consegue. Você já viu isso? Está na Bíblia, vamos lá, Atos capítulo de número 7, se não falha a memória. Aí Pedro, homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, falou o quê? Peraí, o diabo não vai fazer borracha. Levanta os obreiros e põe para trabalhar. E vai sobrar espaço para nós orar, se consagrar e pregar o Evangelho. Você vê os pastores hoje? Eles sentam e colocam todo mundo para fazer, mas não quer saber como é que a vida da pessoa está, não quer saber se a pessoa ora, se a pessoa se consagra, se a pessoa tem briga na vida. O importante é fazer. As igrejas circunvizinhas da Filadélfia, o importante dela não era saber, não era querer saber se eles estavam um pouco, eles queriam andar de qualquer jeito. Filadélfia não, eles poderiam ter 3, mas os 3 tinham que estar na presença de Deus. Filadélfia entendeu que se eles tivessem eles tivessem a presença de Deus, eles não valiam nada. Mas se eles tivessem pelo menos Deus era tudo na vida dele. Glória a Deus, aleluia. E se for preciso, irmão, para Deus perder todas as igrejas, para salvar uma, Deus salva. Aleluia. As igrejas achou que iria se corromper. Eu não estou pregando usos e costumes, irmão. Não, usos e costumes é cada um sabe a sua liberdade. Cada um sabe o chamado que Deus te chamou. Cada um que fique na sua vocação. Cada um que viva aquilo que prega. Eu não posso olhar para você e te julgar, não. Tem Deus que te julga. Tem Deus que é seu juiz. Eu não cabe a mim falar. Eu não preciso pregar uso e costume. Tem liderança para dar dia de ensinamento aí, ensinar a minha tua alma. Eu só estou pregando porque a Filadélfia falou assim: as igrejas estão andando toda torta, mas nós não é obrigado a andar. As igrejas estão imprimindo liderança para eles abrir brecha, mas não é obrigado a abrir. Só permanece quem quer ficar. Só vai ficar aquele que quer palavra e que quer doutrina. Aquele que não quiser, a porta está aberta. Isso é uma liderança. Prefere perder membro e ovelha, mas não perder a sua salvação. Aleluia. O que a igreja de Filadélfia fez foi o seguinte: nós podemos perder todos os membros que nós temos, mas a nossa salvação é em primeiro lugar. Isso é uma liderança doida aos meus olhos. Aleluia. Porque se você for ver hoje, se você chegar na igreja, irmão,
e pregar, rodopiar, falar em línguas, o povo já te unge, os pastores já te ungem. Entendeu? Vamos lá, joga ele para diácono, presbítero, pastor. Isso é maldição, irmão, que joga na minha e na tua vida. É peso que eu e você não suporta, não estamos preparados. Então eu e você tem que andar preparado. Tem que se consagrar, tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que jejuar, tem que ter vida no altar, porque Deus revela o oculto e o escondido. Pode torcer o bico, pode falar o que quiser, mas a igreja tem que ter oração, a igreja tem que ter jejum, a igreja não pode fugir da administração. E retorno dizer, a igreja não é bagunça, mas a igreja não pode perder o foco da oração e do jejum e o principal, da palavra. Aleluia. A igreja perdeu a palavra, irmão, pode fechar as portas. Os líderes começar a abrir porque a igreja oprime, pode fechar as portas. Porque o povo não tem direito de oprimir ninguém, não. Eu não tenho o direito de oprimir a vida de ninguém. Se eu quero pintar e bordar, eu tenho que sair fora e respeitar a doutrina aqui dentro. Tá? Porque na igreja nós não bagunça, na empresa nós não bagunça não. Na empresa é com ódio e com decência, quer trabalhar, quer. O seu horário é das 7 às 5, de segunda a sábado ou segunda a sexta. Ou você cumpre porque precisa do salário. E aqui nós não estamos cumprindo porque nós precisamos do salário. Nós temos que entender que nós precisamos da presença e precisamos morar no céu. Então na porta lá para dentro tem que ter reverência, tem que ter prudência e obediência à palavra de Deus. Quer bagunça? Quer ministério de qualquer jeito? Tem um monte. Tem bastante por aí. Eu moro em Campo Limpo, não sei quantas igrejas tem pra cá, lá tá cheio. Mas tem igreja. Não foi isso? Olha o que Deus falou agora na oração. O que Deus falou para Sodoma e Gomorra? Quantas igrejas tinha lá em Sodoma e Gomorra? Quantos pregadores? Aí o povo fala assim, nossa, se você for ler lá em Sodoma e Gomorra, a passagem que Deus dava para o povo, Laércio, era cheia de igreja. E sabe o que Deus falava? É um monte de igreja para ver se eu e você se converte pelo menos nenhuma. Meu Jesus. O tempo do século 21 está que nem o tempo de Sodoma e Gomorra, está assim, ó, de igreja. Mas por que tem um monte de igreja? É para ver se eu e você se converte pelo menos em uma. Sodoma e Gomorra não pereceu por causa de pregador, porque pregador tinha bastante. Sodoma e Gomorra não pereceu por causa de igreja, porque a igreja tinha bastante. Mas Sodoma e Gomorra padeceu pela ira de Deus, porque não queria a doutrina, não queria o ministério, não queria comunhão, não queria a virtude de Deus. Aí Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. Aí vem, irmão, os camaradas aí e pensa que o evangelho é oba-oba. Entenda uma coisa, irmão, quando Deus quer exortar, Deus exorta. Mas o dia que Deus quer fazer, nós rodopiar a presença dele desce aqui dentro. Quando Deus quer descer com a virtude, ele desce. Mas quando ele quer ensinar, ele quer ensinar. Se Deus está falando que a igreja de Filadélfia não se corrompeu, é porque tem alguém aqui dentro querendo se corromper. Aí você vai dizer, mas não é pecado. Mas andar desse jeito não é pecado. Se vestir desse jeito não é pecado. Não é pecado para aquele que tenha ouvido atento. Porque se uma mulher se periquitar todinha para vir cultuar, e antes dela sair da casa dela, ela se colocar no espelho, o Espírito Santo é fiel para falar assim, isso aqui não é para você. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, os pastores têm aceitado dentro da igreja a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel tem reinado e a de Jesus Cristo não tem reinado. As mulheres andam de qualquer jeito, os homens andam de qualquer jeito. A doutrina de Jezabel tem tomado conta. Por quê? Porque a igreja anda moscando, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem intimidade com Jesus. E outro, irmão, cada um tem sua vida particular. Eu sei o que eu preciso. A irmã sabe o que você precisa. A Daiane sabe o que ela precisa. A dona Lourdes sabe o que ela precisa. Mas a igreja sabe também o que é necessitado aqui dentro. Uma vez eu estava lá congregando com o pastor Eliseu. Isso é forte que eu vou falar. O pastor Eliseu uma vez estava ruim. Aí ele falou assim para mim, hoje você prega. Eu falei, amém.
Aí eu falei assim, ó, depois da pregação, quero chamar os obreiros, só os obreiros. Vamos colocar o pastor Eliseu no meio e vamos orar pela vida dele. Orando, irmão, pela vida do pastor Eliseu. Quem disse que no outro dia eu levantei da cama? Parecia que eu tinha tomado uma camada de pau bem dada. Falei, rapaz, se isso aí for o que teu filho passa, Senhor, para segurar a tua obra, rapaz. Oprimir quem está aqui em cima e quem prega é fácil, irmão. Coloca a vida no altar e vem pregar aqui. Jejum e vem pregar. Ora e vem pregar. Aí você vai ver se Deus vai falar com você. Aí você vai ver que Deus não vai revelar o oculto e o escondido. Hã? A igreja não pode oprimir ninguém. Nós temos que vir cultuar aqui, irmão, porque nós precisamos de Jesus. Nós temos que vir cultuar aqui porque nós levantamos a mão para Ele. E um dia Ele nos salvou. Se nós perguntar aqui, a experiência que cada um tem, cada um aqui é diferente. Aleluia. Não pode dizer, nossa, que experiência, mas cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um sabe o que passou para estar aqui. Cada um sabe as lutas que enfrentou para estar aqui. Então eu não preciso, irmão, pegar um microfone num dia como domingo, só Deus sabe o jeito que você saiu da sua casa para adorar o nome de Deus. Eu não tenho o direito de pegar isso aqui e atacar a sua vida, não. Eu tenho o direito de pregar isso aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. É o que eu digo. Se eu leio o texto, eu tenho que trazer um contexto para a igreja. Eu não tenho que estar enfeitando o pavão, porque ele já é pintado da cor que Deus deu. Esse negócio de, vou ler, daqui a pouco você está falando testemunho, daqui a pouco você está pregando, daqui a pouco você está batendo. Tem que ter vida com Deus. Eu sei que Deus, como Ele quer falar, irmão, se nós não falar, Deus traz outro e fala. Eu sei que há momento que é assim, mas a igreja precisa da palavra. A igreja não precisa de ninguém atacando ninguém. A igreja não precisa de obreiro querendo passar na vida de liderança, a liderança querendo passar na vida de obreiro, não. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa da presença de Jesus Cristo. Porque o culto tem se tornado um ringue. Os altares têm se tornado um lugar de a gente atacar a vida dos outros. Dos povos saem pegando. Do povo conhece a vida, a conduta, e quer subir aqui em cima, quer pincelar um pouco. Que pincelar o quê? Tem que pregar a palavra. Quer falar? Chama no particular. E já fala, é assim, assim, assim. Glória a Deus Deus. revelou isso, isso e isso. Mas que nós não possamos subir aqui para Por ficar favor, você dá a chave para ele Nós não deixar precisamos disso. Nós precisamos de Jesus. Porque a palavra de Deus, olha o Mateus aí, dando glória. Porque a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é santa. Confirmação de Deus. Sabe por quê? O que é que Jesus falou para os discípulos? Quando João Batista pregava duro, deu as costas e saiu. Jesus disse o quê? Ó, se ele está anunciando o reino de Deus, ele não é contra nós. Ele é um dos nós. E qual é a pregação de João Batista? Raça de víbora. Vai se converter para que vocês possam ter a salvação. Então nós não possamos, irmão, pegar a essência de Deus. Aleluia. Porque se nós não vigiar, nós saímos do espírito e entra na carne. Eu falo isso sem medo de errar. Se você que prega não lê Bíblia, você se banana todinho aqui em cima. Se você que louva não ensaia, você vai se bananar todinho na hora de louvar. As coisas de Deus têm que ser com ordem e com decência. É tudo no seu devido lugar. Obreiro tem que trabalhar, o obreiro tem que estar sujeito à voz da liderança. O obreiro que é obreiro, ele tem que estar atento, irmão. Ele gostou ou não, ele tem que abaixar a cabeça e obedecer. Tem evangelismo para fazer, não tem essa de não dar, tem que ir. Tem a igreja para limpar, não tem essa de não dar, tem que vir, tem que limpar. Hoje tem
sai pro círculo de oração. Você é mulher, você é do círculo de oração. Não tem essa que não dá. Você tem que estar aqui, tem que orar e tem que louvar. Eu troco a água da igreja, não tem essa, irmão. Tem que olhar, tem que trocar. Eu cuido das partes da limpeza, não tem essa, você tem que ir lá e cuidar. Porque tem igreja aí, ó, que só o pastor prega, que só o pastor dirige. É só sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas se a igreja te dá a total liberdade de você fazer, faça com moderação, faça com ordem e faça com decência. Porque para Jesus chegar aqui, ó, e dar essa palavra, olha o que Jesus falou, versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mente, eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés. Olha a palavra final que Jesus deu para a igreja: e saibam que eu te amo. E ele ama a noiva de Cristo, que é Jesus. Deixa eu ver. Jesus verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Jesus verteu o sangue puro dele. Eu vou contar até 200. Jesus, irmão, ele só quer nos salvar. Até 200 para me fazer a massagem. Só que é claro que ele vai requerer algumas coisas da nossa vida. Isso é sem dúvida. Primeiro, ele vai querer a obediência. Segundo, compromisso. Terceiro, a oração, jejum e consagração. São as coisas que Jesus vai requerer na vida da tua vida até ele voltar. E mais uma coisa para a gente encerrar. A oração que a igreja faz hoje não vai obter resposta amanhã. O que eu e você ora hoje, coloca isso na cabeça de vocês. O que você dobra o joelho hoje pedindo para Deus, ele está ouvindo, mas ele não responde amanhã. Deus te deixa até esquecer aquilo que você pediu e você colocou nos pés dele, para lá na frente ele te lembrar. Então eu e você tem que saber que quando nós orar, Deus está ouvindo, mas não é para hoje e nem para amanhã. É no tempo de Deus, é no tempo dele. Tem oração que Deus responde rápido, eu sou prova viva disso. Toda vez que eu oro perante Deus, eu estou em cima do altar. Eu falo: Senhor, traga vida para aquele lugar. Toda a minha oração, irmão, eu apresento a minha família e o ministério. Eu falo: Senhor, honra aquele lugar, porque o Senhor falou que vai fazer. Eu falo me arrepiando. E Jesus me deu visão, deu pregando e expulsando o demônio. A igreja lotada. Eu falava: Senhor, se a vida que estiver lá já tiver ministério, mas que o Senhor traga pelo menos para cultuar. E quarta-feira eu vi resposta de Deus. A igreja não lotou, mas tinha gente de fora. Isso é resposta de Deus para mim e para a tua vida. Quando eu e você orar, primeiramente não colocamos o desejo no nosso coração. Fala: Senhor, traga a alma para aquele ministério. Cinge o olho daquele que está na frente. Porque se nós não... Só passa a prova quem tem vida com Deus. Tudo que eu estou falando. Só vai saber o que eu estou falando aquele que ora. É ou não é? Aquele que ora enfrenta a luta, não enfrenta a batalha, não enfrenta? Glória a Deus. Que esses dias eu falei no microfone, eu estou te falando, eu estava lendo Bíblia, 2h10 da manhã. Eu vi um capeta, irmão, na minha frente, sair do banheiro e vir na minha direção, para me pegar. Eu disse que 3 semanas atrás, antes de começar a campanha, Josué, capítulo 6, versículo 15, Deus já tinha me dado a campanha. Por isso que Deus falou comigo lá, missionária, na pastora, no pastor Reginaldo, lembra? Que Deus falou, a missionária Rosa, falou assim comigo: ó, Deus já te deu, você está com medo de fazer? Era a campanha, Deus foi e colocou a missionária para fazer, Deus me deu. Josué, capítulo 6, versículo 5. Eu falei: não, Senhor, é de mim. A missionária veio e colocou a campanha. E Deus usou a missionária Rosa, falou assim: Deus já te deu, e você está temendo para pedir e fazer. E ela falou mais ainda: e Deus manda te dizer, lá na pastor Reginaldo, para vocês, Deus vai te dar esse sonho ainda. Não passou 3 dias, eu sonhei. A igreja lotada, nós expulsamos o demônio. Deus é fiel, irmão. Eu sou incrédulo para sonho. Eu sou uma pessoa que não acredita em sonho, sou eu. Falo e torno a dizer, estou em cima do altar. Não podemos mentir. É
difícil eu acreditar em um sonho. Difícil. Mas Deus falou 2 vezes e confirmou 2 vezes. Só que é o que eu falo. Para Deus trazer vida, foi o que eu falei para minha esposa hoje. Para Deus trazer vida, a igreja tem que sair. Você viu lá, aqui de novo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Para aquela mulher pagar a dívida e não ver os filhos serem escravizados, ela teve que sair da sua casa e correr até o profeta. Não foi isso? Se ela tivesse cruzado os braços, os credores viriam e tinha escravizado os meninos como forma de pagamento. Não é isso? Os credores viriam e escravizavam os filhos dela. E é o que está acontecendo. O diabo às vezes quer escravizar o teu filho. O diabo às vezes quer escravizar o teu casamento. O diabo às vezes está escravizando a tua vida no sentimental, no espiritual. Essa passagem, irmão, se você ler e meditar, Deus revela ela em várias formas. Porque o que simboliza os credores hoje? Os credores hoje simbolizam o diabo. Quem quer escravizar seu filho na maconha? Quem é que quer escravizar seu filho na prostituição? Quem é que quer escravizar seu filho na pornografia? Quem é que quer escravizar seu filho na masturbação? Quem é que quer colocar aqui na vida dos jovens? É normal fumar maconha, é normal beber uma cerveja, é normal fumar uma narguilha. Quem é? É o diabo. Hã? Só que aquela mulher, como uma provedora, como uma mulher do lar, ela se levantou. E nas minhas palavras ela disse: na minha casa ninguém toca, nos meus filhos ninguém toca, na minha família ninguém toca. Ela, como uma mãe, como uma provedora, ela se levantou. E Deus operou na vida dela. E Deus está dizendo, porque Paulo disse: tem vaso que é para honra, mas tem vaso que é para desonra. Paulo disse no contexto: tem vaso que é para honra e vaso para desonra. Paulo disse: eu, mulher, esconda o teu corpo. Ei, jovem, esconda o teu corpo. Porque aquilo que é mostrado, avulso o olho de quem? Do ladrão. Se tem alguma coisa de precioso aqui, se não for escondido, vai avulsar os olhos de quem? Daquele que rouba. Aí o que Paulo disse? Os tesouros e os ouros era colocado em vaso de barro. Por que Paulo disse isso? Para você entender. Era vários vários vasos. Vaso de ouro, vaso de barro, vaso de várias cores. Aí Paulo disse que as ofertas vinham e era colocada no vaso de barro. Por que as ofertas eram colocadas no vaso de barro? Porque abriu uma buruçava, irmão, os olhos do ladrão. Aí ele olhava e falava assim: aquele vaso de barro não tem nada, não vale nada. E o precioso estava dentro dele. Se Paulo tivesse colocado no vaso de ouro, a buruçava mais ainda os olhos do ladrão. Então você não precisa dar expondo nada para ninguém. Você só precisa ter uma vida com Deus. Eu só preciso ter uma vida com Jesus. Que nós possamos entender nesta noite: o recurso vem de Deus. O recurso vem do alto. O recurso vem do céu. E a igreja de Filadélfia permaneceu na palavra de Deus. A igreja de Filadélfia permaneceu na doutrina do Evangelho. Não tem como, irmão. Se Deus corrigiu a igreja de Filadélfia, é o mesmo Deus que vai corrigir o ministério coluna do Deus vivo. Ele disse o que para João? Ele disse: João, eu sou de ontem, eu sou de hoje, e quem fala com você é o de amanhã. Então ele é o Deus lá do Antigo Testamento e é o Deus do Novo Testamento. Se no Antigo Testamento ele dizia: ó, água, sandália dos meus pés, no lugar de servir de gestão, ele está dizendo para a igreja de Filadélfia: permaneceste no amor, na doutrina e na perseverança. Tenho eu a porta aberta. Então coloque, irmão, na minha, na tua cabeça. Nós vamos vencer. Vamos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas para a gente vencer, tem que estar na obediência. Pega firme na campanha. Pede para Deus derrubar tudo que é muralha. Pede para Deus retirar a muralha da incredulidade, a muralha da comichão de ouvido, a muralha do egoísmo.
e a muralha da soberba. Deixa eu ver. Que Jesus vai findar isso do chão. Olha aqui. Irmão, é palavra de salvação. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É palavra de salvação para minha e para a tua vida, para mim e para a tua alma. Jesus disse: desperta tu que dorme, resplandece na glória do Senhor. Deixa eu ver. E que é que nós vamos esperar acontecer? Lembra que o pastor Fábio na cadeira de roda pregou aqui? Você lembra o que ele disse no começo do culto, né? O que impede eu e você de orar? É o filho? Deus tira. É a esposa? Deus tira. É o trabalho? Vai adorar sem trabalho. Mas Jesus ele traz para adorar.